Olá, aqui é a Carla. Eu trabalho com recursos de multas de trânsito e ajudo pessoas comuns a viver de recursos de multas, ou seja, eu ensino elas a fazer recursos de multas e a trabalhar com isso. E ensino também as pessoas que já atuam nessa área a lotar a sua agenda através das técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, porque recursos de multas não é nenhum bicho de sete cabeças. Porém, tem um caminho a seguir, existem certas características que as pessoas têm que ter para atuar nessa área que é tão promissora. E hoje nós vamos falar sobre multas de pequeno valor. Será que realmente vale a pena fazer multas de pequeno valor? Essa é uma dúvida que está na mente de alguns profissionais, de alguns dos meus alunos e de muitos clientes. Então vamos abordar esse tema por vários ângulos para que vocês entendam e escolham o que vocês realmente querem fazer. Eu escolhi esse tema exatamente porque ele gera bastante divergência, bastante opinião diferente. Eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, porém vou expor aqui a minha experiência, tá? Porque quando um cliente ou quando um aluno me pergunta, eu não tenho nem muita preocupação com isso não, porque eu sei que eles não têm experiência. Mas os profissionais, eu já atento mais para isso, já me sinalizam um alerta, porque eles deveriam entender o que realmente acontece nesse meio aí, porque eles já têm mais experiência. E se eles tivessem esse pensamento diferente, eles poderiam ter muito mais clientes. Tá? Porque os clientes normalmente acham que não vale a pena fazer multa de pequeno valor, porque eles acham que mais vale pagar o valor da multa que eles tiveram. Por exemplo, uma multa leve, R$ 88, mas vale a pena eu pagar. Mas isso acontece porque eles não entendem, eles não têm a informação de que eles podem ficar sem dirigir, que se faz recurso apenas por causa da pontuação na CNH para evitar a suspensão. Talvez você pense assim, mas eles sabem que podem ficar sem dirigir. Eles sabem, mas eles não acreditam que uma multa de 3 pontos possa levar eles a ter a CNH suspensa, porque eles têm na mente dele que são 20 pontos, mas eles não sabem nem como acontecem os 20 pontos. Eles não sabem nem que esses 3 vão somar. Se somado esses 3 a 17, vai dar 20. Eles não entendem isso, porque eles não acompanham nem o prontuário deles. Eles não costumam analisar quantas multas eles têm. Várias vezes analisei situações de clientes que chegaram a mim com uma multa leve, e quando eu fui verificar o prontuário deles, eles já tinham mais de 17 pontos, ou seja, de multas sem fazer recurso. Então, eles já estavam aptos a um processo de suspensão, ou então estavam quase, e essa multa leve que eles me apresentavam, muitas vezes era o desfecho para somar com aqueles 17 pontos e se tornar, então, uma suspensão. Então, todas as multas tem que se fazer recurso, porque você nunca sabe qual a infração que vai ter erro e que se vai conseguir o cancelamento, porque o cancelamento depende de você encontrar erro, depende de você mostrar isso para a administração pública e deles entenderem isso como um erro. Existe a possibilidade? Existe. Se você achar o erro e souber como mostrar, a administração pública ela age de acordo com a lisura, ela vai verificar e normalmente ela vai te dar a razão. Por que eu falo isso? Porque eu tenho vários deferimentos, mostro aí todo dia nos meus vídeos, os meus deferimentos são feitos através dos meus recursos, através das minhas argumentações. Tá? Só que a consciência do cliente não é essa, ele não entende dessa maneira. Se fosse apenas pelo valor a pagar, realmente seria melhor não fazer recurso. Poxa, muito melhor você pagar uma multa de R$ 88, que seria uma multa leve, do que você pagar R$ 100 para um profissional fazer isso e se perder ainda ter que pagar os 88. Porque é isso que acontece. Porém, é muito melhor você fazer um recurso de uma multa leve de R$ 88 por R$ 100, conseguir o cancelamento dessa multa se houver erro e inibir uma suspensão de CNH porque não se conseguiu juntar 20 pontos no período de 12 meses, exatamente porque você conseguiu o deferimento de uma multa leve. Ou seja, a multa leve ela passa a ter um valor muito maior, né? Porque se essa multa fosse para o prontuário desse cliente, poderia ser instaurado um processo de suspensão, que normalmente seria, porque eu nunca vi o Detran esquecer ninguém, tá? E ele receberia a sua suspensão e teria que ficar, de repente, 6 meses sem dirigir ou até mais. Tá?
Então, eu compreendo porque o cliente ele não gosta de fazer, porque ele não tem essa consciência. Outros clientes pensam, outras pessoas acham que não adianta porque recurso não se ganha. Então, por que eu vou fazer recurso? Vou pagar logo, assumo isso daí. Então, nós como profissionais temos que mostrar para os clientes exatamente isso. Primeiro, o valor da CNH dele. O valor que uma multa leve pode tomar dentro do prontuário dele. E como é importante ele se prevenir, né? Ele agir com a prevenção. E a segunda coisa que a gente tem que mostrar para ele é que multa se ganha. E existem erros que a administração pública ela dá chance, 3 chances de recurso, exatamente porque ela não tem certeza que o condutor cometeu a infração. Porque se ela tivesse certeza, ela simplesmente daria a multa e não teria chance. Tá? É aberto um processo, ou seja, o condutor tem direito a se defender, tem 3 chances para isso. Outra coisa que acontece muito é que esses condutores que acreditam que não adianta recorrer é porque ou eles já tentaram recorrer ou alguém já tentou e para eles e ele não conseguiu sucesso. E muitas vezes só fizeram uma instância, não levaram a outra instância, enquanto que são bancas julgadoras diferentes. Então tudo isso o cliente precisa saber, o cliente precisa entender como funciona, né? Então, de uma forma resumida, se pode explicar para o cliente, olha, são 3 chances que se tem, não adianta fazer em uma só, a importância da CNH é essa, explicar exatamente para ele que ele consiga entender. Aí se daí ele resolver, não, eu não vou fazer, eu prefiro pagar e assumir a pontuação, aí é outra história. Mas o que eu percebo é que a maioria não sabe, a maioria chega ao meu escritório sem saber nem que por trás daquela multa leve ele já tem mais não sei quantos pontos. Normalmente eu verifico sempre o prontuário do cliente para avisar ele, olha, a tua situação não são só 3 pontos não, tem mais 15 pontos aqui, ou 16, ou sei lá, entendeu? Você pode receber um processo de suspensão, olha, você tem um processo de suspensão aberto aqui. Muitos não têm nem noção do que está acontecendo na vida deles, tá? Muita gente acha que não, é porque eles não ligaram, não, eles não têm noção, eles se mudam, não trocam o endereço dentro do Detran, né, o endereço da CNA, porque uma coisa é a infração. A infração vai para o endereço do veículo, endereço que está cadastrado no veículo. A suspensão, a carta de instauração do processo de suspensão, ela vai para o endereço onde está a CNH, porque é uma penalidade relacionada à CNH. Então, se a pessoa tirou a CNH há muitos anos atrás e se mudou e não trocou esse endereço, e ela recebeu um processo de suspensão, a carta de instauração do processo de suspensão ela vai para o endereço que está cadastrado a CNH. Aí muita gente fala assim, poxa, mas o meu veículo chega as multas direitinho para o meu endereço, por que não chegou a instauração da suspensão? Porque a carta de instauração da suspensão ela vai para o endereço onde está cadastrado a CNH. A infração vai para o endereço onde está cadastrado o veículo, e normalmente a gente troca de veículo, então se a gente trocar de endereço, normalmente é mais fácil sempre o endereço do veículo estar atualizado. Então, tudo isso o cliente precisa saber, porque muitas dúvidas, muitas opiniões que eles têm formadas são em cima de fatos errados, informações desencontradas, ok? Então, em relação ao condutor, tem que se mostrar isso daí, as 2 situações. A importância de se manter a CNH saudável e provar que recurso se ganha assim. E que ele tem 3 chances para provar a inocência dele. Tá? Isso de uma forma resumida, a gente tem que passar isso. Agora, quanto aos profissionais, eu quero dizer, antes de mais nada, né, os profissionais que não acreditam em recursos de multa de pequeno valor, eu quero dizer que eu não estou aqui para convencer ninguém. Tá? E se a pessoa acha que não vale a pena fazer multa, faz há muitos anos, não, eu prefiro fazer só processos grandes, de maior valor, tudo bem. Tá? Cada um trabalha da forma que mais lhe convém, tem as suas razões, tem as suas estratégias, cada um com a sua. Aos meus alunos eu digo, faça todas as infrações que você encontrar. Hoje, amanhã, não, sempre. Tá? Eu quero apenas mostrar para vocês a minha experiência, o ponto de vista que eu mostro para os meus alunos também, tá?
Porque, olha só, gente, quanto mais recurso você fizer, mais experiência, mais análise. E tudo na vida é assim. Quanto mais análise você fizer, mais treino você tem, mais deferimentos você vai ter. E aí, mais clientes virão e mais indicações também. E os processos de maior valor vão cair no seu colo, eles vão vir através disso aí, do nada de repente. Às vezes de onde você menos espera. E aí aquele dinheiro vai aparecer para você. Na verdade, o dinheiro ele vai aparecer através, às vezes, de processos de menor valor. Inclusive, eu acho esse caminho muito melhor. Ele é muito mais fácil e é muito mais rápido. Porque, às vezes, gente, o menos é mais. E eu acredito fortemente que se você mudar de ideia, você vai ver a sua agenda lotar e você vai ter ganhos bem maiores. Na verdade, o que acontece? Os que não fazem multas de pequeno valor, eles têm o seguinte resultado. Eles fazem o seguinte, eles têm poucos clientes, eles dizem clientes selecionados. Então, eles trabalham, só recebem processos de 1.500 para cima, né? Que vai dar um lucro a eles de R$ 1.500 para cima. Veja bem, eles têm muito menos clientes. E às vezes eles pegam aquele processo e acabou. Enquanto que quem pega mais processo, ele vai estar treinando mais. E então ele vai estar vivendo várias outras situações, ele vai estar tendo multas de vários órgãos, ele vai começando a entender como funciona a PRF, como funciona a prefeitura da cidade dele, como funciona o DER, como que aquele tipo de infração ele tem que analisar, ele é obrigado a analisar infrações de vários tipos diferentes e aí ele começa a pegar muito mais experiência e aí ele vai, vamos dizer, trabalhar com 20 clientes, o outro vai trabalhar com 5. Qual é a tendência maior de indicação? É quem tem 5 clientes ou quem tem 20 clientes? Quem tem 20 clientes, lógico, gente. Quem tem 20 clientes é bem tratado, tem as suas multas feitas, tem um feedback, faz todo aquele processo que eu sempre ensino para os meus alunos de como se deve tratar o cliente, como se deve fidelizar o cliente. Aquela pessoa ali, ela vai ser indicada para muito mais pessoas. E aí vão vir vários tipos de processos, inclusive de 1.500, de 2.000, até processos mais caros. E às vezes vem um cliente até que é dono de uma frota, às vezes vem uma transportadora, às vezes vem clientes, pessoa jurídica, vem várias situações. Então, muitas vezes porque ele fez uma multa leve para uma pessoa lá que não tinha tantas condições assim, né? Para um motorista comum, para um condutor comum. E às vezes aquele cara ali, o outro, vai ficar com aqueles 5, ele vai ter aquele ganho momentâneo, mas ele não tem tanta indicação, ele fica muito tempo sem ter nada, ele trabalha menos, mas ele aprende menos, ele ganha menos. Por quê? O outro aparentemente trabalha mais e até trabalha mais, mas ele fica muito mais forte nas argumentações dele, ele tem muito mais fama, ele fica muito mais conhecido e aí ele tem a possibilidade depois, conforme ele for crescendo, porque ele vai começando a ser muito procurado, de montar uma equipe e de treinar essa equipe para processos até de menor valor, mas treinar com a mesma qualidade e ele e outra equipe, de repente das pessoas mais experientes, trabalhar com processos de maior valor e ele consegue crescimento. Por quê? Porque ele vê o todo, porque ele tem uma argumentação forte, porque ele tem várias teses, porque ele tem vários recursos que ele fez. Então, essa é a diferença. Quem quer ganhar no imediato fica, às vezes, pastando ali naquele lugar. E quem tem uma visão maior, tem uma visão a longo prazo, digamos assim, consegue realmente chegar a algum lugar. Porque não existe como você conseguir chegar a algum lugar se você não trabalhar. Se você não adquirir experiência. A experiência é tudo. Você aprende num curso a fazer. Né? Eu, por exemplo, no meu curso eu ensino a pessoa a analisar, eu ensino a pessoa a fazer, eu ensino a pessoa a desenvolver.
e a usar as leis como ferramentas. Eu não fico ensinando jeitinho para ninguém fazer nada, não. Eu mostro as situações, mas eu ensino principalmente a analisar. Porque quem sabe analisar vai saber fazer qualquer tipo de infração e qualquer tipo de processo. Ela vai exatamente nos pontos que ela tem que ir e vai procurar a legislação como base, para embasar, exatamente para verificar onde está o erro. É assim que se faz. Então, essa pessoa que aprende a analisar e treina essa análise, ela tende a ir longe. E aí ela consegue um crescimento muito mais rápido do que aquele que fica querendo trabalhar pouco e ganhar muito. Então, esse é o meu raciocínio e é isso que eu ensino. Eu ensino aos meus alunos a analisar. Mas, de qualquer maneira, quando eles saem, apesar de eles saberem analisar e tudo, eles precisam pegar o quê? Experiência. E eu falo para eles, vai pegando tudo quanto foi multa, vai fazendo para a sua família, vai fazendo para os seus amigos, vai fazendo todas as infrações que aparecerem, vai devorando as infrações, devorando, fazendo muito recurso. Não se importe ganhar muito agora, se importe ganhar muito lá na frente. As pessoas têm que aprender a construir. Então, para construir, você tem que ter uma base, tem que fazer as paredes sólidas, para depois fazer o telhado. Todo mundo quer começar pelo telhado. Não é assim. Todo mundo quer começar pelas férias. Não é assim. Você precisa trabalhar 1 ano para depois entrar de férias, quando você trabalha de carteira assinada, não é assim? É a mesma coisa. Você está construindo uma fama, uma profissão para você, então você primeiro tem que fazer bastante coisa. Se você procurar, quanto mais recurso você fizer, quanto mais você conseguir fazer, mais rápido esse processo vai se dar. Logicamente, se você fizer com todo cuidado, você vai aprender, aquilo vai ficar automático na sua mente e a tendência é que você realmente consiga crescer fazendo aquilo dali muito mais rápido. Mas essa velocidade ela tem que ser balanceada, né? E de acordo com a quantidade de processos que você vai pegar. A velocidade do aprendizado vai ser pela experiência. Então, é possível sim, em 4, 5 meses, você fazendo bastante recurso, você está fera nisso daí. E já está começando a colher os frutos, tá? De deferimentos, de aprendizado, e a começar a ser indicado, porque as pessoas indicam. Cada deferimento que você tem, poxa, o cliente fica tão satisfeito, normalmente ele te indica para muito mais pessoas. Porque ele passa a ter muito mais confiança em você. É isso que tem que ser construído. Logo que a pessoa começa a trabalhar com recursos de multas. Eu vejo muita gente que quer começar já como uma estrela. Não existe isso. Isso não acontece, isso não funciona. Ela fica parando ali naquele... ela fica naquela situação sem energia, com aqueles processos, e demora mais 6 meses para ter mais processos, aí pega um hoje, um daqui a 1 ano, e muita gente até desiste. Por quê? Porque começa da forma errada, certo? Normalmente essas pessoas que querem fazer poucos processos com alto valor, pensam assim, tempo é dinheiro. Elas falam exatamente isso. Mas eu prefiro fazer um recurso de R$100 e ser indicada para fazer 2 processos de R$1.500 do que fazer um de R$1.500 e demorar 4 meses para fazer outro. O networking tem um valor que muitos não veem. É esse networking que eu falei agora. As pessoas vão te conhecendo, vão te indicando. Tá? Essas outras pessoas querem o imediatismo, querem fazer somente processos de maior valor e vão caindo no descrédito. E aí elas não conseguem nenhuma coisa nem outra. E conseguem poucos deferimentos quando conseguem. Tá? A gente não consegue adivinhar, na verdade, o que vai acontecer. A gente não sabe que processo que a gente vai pegar, que processo que a gente vai ganhar. Então vale a pena fazer toda a multa. E a gente tem que aceitar todos os clientes com a mesma energia, independente do valor. Também não adianta você aceitar multa de pequeno valor e não dar atenção a ela. Também não adianta. Não funciona, porque às vezes naquela multa de pequeno valor é que vai estar ali o seu sucesso, a abertura do seu sucesso. Que aquele cliente vai te indicar, que você vai conseguir evitar uma suspensão para ele. Então a gente não pode escolher, a gente tem que fazer de olhos fechados. Fazer o mesmo processo que a gente faz de R$100 com a mesma energia do mesmo processo que a gente faz de R$1.500.
ter a mesma energia independente do valor que a gente vai cobrar para aquele processo, tá? Agora, eu vejo pessoas que têm escritórios grandes, que têm uma estrutura grande e que não escolhem cliente. Eles têm equipes para trabalhar com vários tipos de multa. E vejo pessoas que dependem só delas, que não têm escritório, que não têm estrutura, querendo escolher. Então, gente, preciso tomar muito cuidado com isso. O cliente, ele te analisa primeiro pelo atendimento em qualquer tipo de processo. Então, se você vai ganhar ou vai perder, isso também é mero detalhe. Além do processo de pequeno valor, maior valor ser um detalhe, isso também é se você vai ganhar ou perder. Porque é claro que ele quer que você ganhe, mas o atendimento é que vai fazer a diferença. E se você conseguir o cancelamento, ele vai ficar muito feliz. E você vai ser o melhor do mundo para ele. Ele vai começar a te ligar para tirar dúvidas de várias coisas, até coisas que você nem trabalha. Então, a gente precisa medir, entender a longo prazo o que a gente quer. A longo prazo, qual é o nosso objetivo. O dinheiro, ele tem que ser a consequência, não a causa, para que ele venha sempre. Senão ele vem só uma vez e para de vir. Pensamento a longo prazo é um pensamento inteligente. Ele faz com que você não desperdice as oportunidades. E você pode dividir o seu tempo e conseguir atender aos pequenos processos sem se prejudicar financeiramente. Porque conforme você vai fazendo vários processos, você vai pegando experiência, você vai tendo um pensamento mais automático em relação àquele tipo de infração. Então, quando você pegar outra infração parecida, você vai analisar, claro, porque cada caso é um caso, mas a documentação que você tem que pedir, o que você tem que verificar, você já sabe com mais facilidade, você pesquisa menos as leis, você pesquisa, mas você já tem muita coisa guardada na mente, então já vem muita coisa automática para você. Então, você passa a ter mais experiência naquilo dali. E se você tiver na tua equipe alguém que tem experiência naquele tipo de infração, então bote ela sempre para fazer aquele tipo de infração. Você pode sempre agilizar a sua forma de trabalhar, mas não escolher com o que você vai trabalhar. Porque quando você começa a escolher, até mesmo quando você cresce, você passa a ter muito menos clientes. Porque aquilo vai começando a minguar. Porque o que traz mais clientes para você não é o tipo de infração que você faz. Guarda isso. É a qualidade da infração que você faz, é a quantidade de deferimentos. Então, a quantidade de processos bem feitos, e bem feito não significa só os cancelados, mas os bem feitos, os bons atendimentos, é que vão trazer para você o retorno sempre, duradouro. Porque ninguém quer ganhar hoje 10 mil reais e daqui a 6 meses não ganhar nada. Não funciona, gente. Então é ser um expert para ganhar dinheiro, não é ganhar dinheiro e depois se tornar um expert naquele tipo de processo. As pessoas começam a fazer a mão contrária, querem o dinheiro primeiro. Não é assim. Se você começar a pensar dessa maneira, e eu acredito que seja a melhor maneira, porque todas as pessoas que eu vi trabalhando dessa forma, nessa ordem, elas conseguiram o sucesso. E acho que interromperam isso daí porque queriam momentaneamente, rapidamente ganhar dinheiro. Não, eu só faço processos de valor alto. Elas, até no início, pareciam que estavam ganhando mais. Mas logo depois, foi aquele crescimento artificial que logo depois ele decai. E aquela outra pessoa ali que estava na constância de aprendizado, de crescimento, ela está até hoje caminhando. Quando você faz uma análise das pessoas que desistem de fazer recursos mútuos, muitas vezes você pega situações desse tipo aí. Ah, eu não vou fazer uma multa de 100 reais, ainda falam assim. Para fazer multa de 100 reais eu prefiro não fazer. Pois é, eu faço multa até hoje de 100 reais. Mas às vezes aquele cliente de 100 reais me traz uma de 2.000, me traz outras situações muito mais vantajosas financeiramente. Né? Então, entre plantar e colher, existe o tempo da espera para que realmente floresça. E isso é que é preciso respeitar. Então, essa é a minha opinião, esse que eu passo para os meus alunos. Tá? Em relação ao cliente, eu também acho que tem que passar o que eu já disse anteriormente.
importância da CNH, que recurso se ganha, que são as objeções que eles têm mais, né? E muitas vezes por falta de informação. E aos profissionais que já atuam e querem lotar a sua agenda, repensem, né? Ou então comecem a modelar, né? Porque existe também um processo de modelagem. Quando a gente quer sucesso, a gente modela pessoas de sucesso, né? Se você quer aprender a jogar basquete, você tem que modelar aquele que é o melhor jogador de basquete, né? Então é assim que fazem os atletas. Então a gente tem que modelar os grandes escritórios de recursos de multas. Vai lá com uma multa simples, leve e vê se eles não vão te atender. Eles vão te atender sim. Pode ser que seja uma outra equipe que vai te atender, mas não quer dizer que a equipe seja ruim. Mas vai ser uma equipe treinada para atender pequenos processos. Mas vai atender. Por quê? Porque ele não sabe quem é você, porque ele não sabe o que vem atrás de você, qual o conhecimento que você tem, qual o seu network. Network é muito importante. É o que gera realmente dinheiro e que muita gente, principalmente aqueles que têm uma visão um pouco obtusa, não conseguem enxergar. Então, se você quer ir longe, repense sobre multas de pequeno valor, dá uma pensada, dá uma analisada nos seus últimos faturamentos e começa a analisar o faturamento de quem faz todos os tipos de multa e ver o que realmente vale a pena, qual é a diferença. Analisa também a sua experiência, aquilo que você sabe, seu conhecimento e o conhecimento dessa outra pessoa. Ver se é a mesma coisa. Eu garanto que você vai se surpreender. Então, por hoje a gente fica por aqui.